LeBron é o rei da NBA? LeBron James é o maior de todos os tempos? Essa é uma questão importante. Esse é mais um episódio do Sem Filtro, minha série aqui no IGTV, que depois vai pro área restritiva também, então senta o dedo no coraçãozinho ou no like se você estiver no YouTube, porque o assunto de hoje é bom, hein? LeBron James. Nesse vídeo aqui eu vou evitar comparações com Michael Jordan, mas algumas são importantes para a gente entender contexto. Então, para começar, eu diria que LeBron James pode não ser melhor em quadra, mas ele pode ser maior que Michael Jordan. What? E aí, por que eu digo isso? Nós vivemos a era do empoderamento dos jogadores, ou seja, os caras nunca tiveram tanto poder e tanta exposição de imagem para serem donos das próprias narrativas. Lá atrás, quando o Michael Jordan disse os republicanos também usam tênis, e não quis se manifestar politicamente, ele estava dizendo que outras pessoas tinham mais poder sobre a narrativa dele do que ele mesmo. Ele se preocupou em ser um produto vendável para todos. E a gente vive uma era onde não. Quem quiser ser fã de LeBron James, o LeBron James vem com um pacote. Ele vem com o pacote do cara que luta por direitos civis, se posiciona politicamente, atua na prática nas causas que ele defende, com a escola, com o I Promise, com camisetas, no Twitter. E eu acho que isso é uma diferença muito grande entre os dois, que pode tornar o LeBron James, quando ele parar de jogar, maior que o Jordan no futuro. Por quê? Magic Johnson e Larry Bird foram importantes para que a NBA conquistasse os Estados Unidos. O Jordan foi uma marca global que, a partir desse momento, levou a NBA para a casa de um monte de gente, junto com o Dream Team em 92 e depois com o Space Jam, com tudo que ele fez em quadra. Mas Michael Jordan era um cara que dependia única e exclusivamente daquilo que ele fazia em quadra para ser falado. LeBron James não. O LeBron James, você quer saber, ele inspira atletas como Lewis Hamilton e como muitos outros a se posicionarem cada vez mais, a atuarem em causas sociais, a entender que isso pode ser bom para a própria imagem. E isso é muito diferente e é uma coisa completamente diferente da era Michael Jordan. Tudo tem contexto, eu não estou dizendo aqui, não vou nem entrar no mérito do quão errado o Jordan estava em não se posicionar ou não, mas eu quero dizer que, por tudo isso, por ser dono da própria narrativa, LeBron James pode sim ser maior que Michael Jordan no futuro. A título de curiosidade, para quem não sabe, o Jordan só foi contar a própria história no seriado The Last Dance para o Netflix, depois que LeBron James ganhou o título de 2016 naquela virada espetacular para cima do Golden State Warriors. Porra! Dito essa pauta falando sobre a dimensão que LeBron James pode ter dentro e fora das quadras, isso que eu nem falei do poder de influência dele nos bastidores da NBA, que era muito maior, né? Essa capacidade que ele tem de agregar jogadores e liderar versus a liderança de Michael Jordan e essa questão dele nunca ter exatamente atraído grandes jogadores para jogar com ele fora o Pippen. Eu acho que a gente precisa entrar numa outra pauta muito importante ao falar de LeBron James. Afinal, LeBron James é o rei que ele se auto-intitula? Por que eu vou tocar nessa pauta? Porque o rei é aquele cara que se põe no trono, que domina a NBA. E ok, a gente pode dizer que estatisticamente LeBron James domina, a porcentagem de vitórias dele é altíssima, comparada, por exemplo, desde 2003 à dinastia dos Spurs, que é uma franquia inteira comparada a um único jogador, e você vai ver números muito parecidos de vitórias, de porcentagem de vitórias. Mas eu acho importante trazer uma coisa aqui, que é minha opinião, tá? Isso aqui é o Sem Filtro, do Marquinhos. Mas eu acho que é uma discussão importante. O rei, ele senta no trono, ele domina. E o LeBron James, quando chegou nas finais em que chegou, na maior parte das vezes, sequer era o favorito. O LeBron James nunca dominou a liga, de fato, na carreira dele. A maior parte das vezes que ele foi pra final, ele era o time desafiante. Ele nunca foi um cara que conseguiu se estabelecer como uma dinastia ao longo do tempo, e chance pra isso ele teve. Não. Ele tem toda a razão. E aqui eu acho importante falar de dominância, então eu anotei alguns números no meu caderninho aqui e vou colar para poder passar para vocês que a gente possa discutir isso, ter uma noção. Eu vou comparar ele com o Jordan em termos de dominância, não tô aqui dizendo quem é melhor ou quem não é, tá? Em finais, Jordan, 6 vitórias, nenhuma derrota, nunca foi derrotado nas finais. O recorde, né, que é essa relação vitória-derrota, Michael Jordan, 24 vitórias, 11 derrotas em finais. LeBron James, 22 vitórias, 33 derrotas. Sendo que, nas finais, LeBron James foi varrido 2 vezes e em outras 2 oportunidades perdeu por 4-1. Ou seja, o time dele sequer competiu.
Enquanto isso, a gente está falando de um Michael Jordan que durante 1990 e 98, se não me engano, teve um run, né, que eles dizem, uma sequência, na qual ele venceu 25 séries de playoffs em 26 séries disputadas. Ou seja, em 26 séries de playoffs disputadas nos anos 90, Michael Jordan perdeu apenas uma. Ah, porque a competição que o Jordan enfrentava era mais fraca que a do LeBron. Puta, isso aí vale um vídeo só por si só, mas eu fui pesquisar e descobri. Os adversários de Michael Jordan nas finais tinham em média 61,8 vitórias. Os do LeBron James, 60,2. Então o meu veredito é: LeBron James é gigantesco, eu não vou nem ter essa discussão, não sei exatamente dizer quem é melhor, ele ou Jordan. Ele ainda não parou de jogar, ou seja, ele pode quebrar muito mais recordes e conseguir muito mais coisas para mudar essa discussão, mas se ele foi rei, não sei. Na minha opinião, não, porque eu acho que o rei, ele senta no trono, ele domina, ele é o favorito. Muita gente vai poder dizer, ah, mas é porque Jordan nunca enfrentou uma panela, um monstro de time como era o Golden State. Não, ele não enfrentou. Sabe por quê? Porque eles eram os monstros. O Chicago Bulls era o Golden State daquela era. E eles são a razão pela qual a gente não consegue colocar, por exemplo, o Seattle Supersonics do Gary Payton e do Shawn Kemp, o Utah Jazz do Karl Malone e John Stockton, como alguns dos melhores times da história da NBA. O Phoenix Suns do Wes Paul, que morreu esses dias, de Barkley e Dan Majerle, foi um dos maiores times da história. E a gente nunca lembra desses caras. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre chegar lá e vencer. É verdade. Por fim, eu quero trazer uma discussão aqui. É muito mais uma discussão, tá? Não é nenhuma coisa de cravar o que eu acho. Acho que o que eu acho não é tão importante assim. Mas eu acho importante trazer uma discussão. Muita gente compara Jordan com LeBron, né? Ah, que é o maior de todos os tempos e tudo mais. E eu acho que o estilo de jogo deles, fundamentalmente, não tem absolutamente nada a ver. O Jordan era esse assassino a sangue frio que o Kobe Bryant era, que o Kevin Durant é. E esse é um estilo diferente do LeBron James, que é um cara que é um playmaker, que é um cara que torna os companheiros melhores, que é uma máquina, uma força muito física, muito grande, capaz de pontuar, embora não arremesse tão bem assim historicamente, fora do garrafão, mas é uma máquina que sabe pontuar, mas que principalmente é um monstro na arte de fazer os companheiros melhorarem e na arte de criar espaços para os outros. Sabe quem era bom nisso também? Magic Johnson. E é por isso que eu quero trazer essa discussão pra cá, porque na minha humilde opinião, lá no Mount Rushmore, no Olimpo da NBA, quando eu penso nos maiores caras de todos os tempos, e eu felizmente pude ver ao vivo vários desses caras, embora isso acuse a idade, a verdade é que eu vi Michael Jordan com e sem memória afetiva na época, e depois pude rever jogos inteiros porque tinha fita cassete, enfim, tudo isso. Vi o cara no Prime, né, no auge, vi o cara no Wizards, eu tive a chance de ver o finalzinho da carreira do Magic Johnson, só que li muito sobre ele, estudei. E agora a gente tem o prazer de ver o LeBron James no YouTube, no League Pass, na ESPN, na Band, onde você quiser. E, cara, o LeBron James, ele é a evolução do Magic Johnson. Ele não tem absolutamente nada a ver com Michael Jordan. E eu não acho que isso é demérito nenhum pra ele. Pra mim, esses caras, se não estiverem todos no mesmo nível, porque eu sei que muita gente vai dizer que Jordan tá muito acima, numa liga dele próprio, e que outros caras estão embaixo até este momento, mas eu diria que pra mim os caras estão no mesmo nível. Tudo que o Magic Johnson foi capaz de fazer, a versatilidade que ele tinha naquele Lakers Showtime, é comparável ao que o LeBron fez. Eles têm jornadas diferentes, de vitórias e derrotas, nem vou entrar nesse mérito, é assunto para um vídeo só também. Mas o estilo de jogo, fundamentalmente, é muito parecido. Essa coisa de ser um playmaker, de ter habilidade com a bola, só que ser uma força física muito grande. Magic Johnson era um monstro de armador. Você imagina nos anos 80 com armadores do tamanho de Isaiah Thomas, um estrago que fazia um Magic Johnson da vida. E ainda assim, ele era um especialista em criar espaço para Kareem Abdul-Jabbar, para Cooper, para Byron Scott, assim como o LeBron James é. Como ele criava para todos os outros caras que jogaram com ele, Kyrie Irving, Dwayne Wade, Bosh, Kevin Love, Anthony Davis mais recentemente. E aí por que fundamentalmente eu trago essa discussão? Porque a gente tem que parar de pirar nessa história de GOAT, gente. Os melhores jogadores do mundo já estão na NBA.
Escolhe um cara que tem a ver pra gostar, que tem a ver com o que você gosta, com um Showtime, ou com uma defesa mais forte, ou um pontuador, ou então um playmaker. Eu acho que o esporte, assim como a vida, ele tem personagens muito interessantes. A gente não pode ficar se prendendo nessa coisa de quem é o maior de todos os tempos pra gostar de alguém. Eu amo o Jimmy Butler, e o Jimmy Butler nunca vai entrar numa discussão de maior de todos os tempos. E tá ok. Eu amava o White Chocolate, né? Que era o Jason Williams, que era um cara que dava passes de cotovelo no meio da NBA, uns passes monstruosos de costas. Eu queria ter uma jersey do Jason Williams. E eu acho que o espírito é esse. Não porque é meu jeito de encarar o jogo, mas é porque eu acho que quando a gente pira nessa coisa de quem é o maior de todos os tempos, a gente deixa de enxergar os personagens como eles são, com tudo que eles trazem pro esporte e pro jogo, falando especificamente de basquete. Então, assim, eu não vou entrar nem na discussão de Will Chamberlain, carinha do Jabá, Bill Russell, mas assim, vamos parar de pirar com essa parada do GOAT, entendeu? Vamos observar os personagens, a história, a narrativa. Tem tanta coisa mais legal que ficar comparando pontos e assistências. Então é isso. O Sem Filtro fica por aqui. Até a próxima e continue nos seguindo.